meus amigos, começa mais um podcast bíblico. Você aí de casa é o meu convidado. Fica juntinho até o final, porque é só coisa boa, bênção de Deus para a sua vida. Vai mudar aí os seus caminhos. Você bem sabe, estamos numa jornada da sabedoria, estudando o livro de Provérbios, onde cada versículo tem um conselho muito precioso que precisamos aplicar. Não podemos ser somente ouvintes, mas também praticantes. É isso que vai trazer diferença para a sua vida, tá bom? Então fica ligadinho até o final porque está sensacional. Não estou sozinha, é claro, além de você aí de casa que nos acompanha, estou muito bem acompanhada aqui nos estúdios também e começo saudando e querendo ouvir as expectativas do pastor Rangel. Seja muito bem-vindo, pastor. Graças a Deus estamos de volta e olha, eu não tenho dúvida de que haverá uma clareza de Deus aqui. O mais importante, o Espírito Santo já está nessa programação e as Escrituras vão nos orientar, porque a Bíblia diz: lâmpada para os nossos pés é a palavra do Senhor e luz para o nosso caminho. Tendo a direção da palavra, com certeza os nossos passos serão firmados e vamos juntos a essa jornada tão maravilhosa, irmã Júlia. Exatamente. Cada versículo é uma pérola preciosa e que é preciso você dar a devida atenção. Todo versículo ali tem uma revelação dos céus para poder abençoar a sua vida. E quem também vai colaborar aqui, trazendo tudo aquilo que Deus falou ao coração dele para o programa de hoje, em Provérbios capítulo 20, é ele, Joenison Santos. Seja muito bem-vindo mais uma vez. Obrigado, Júlia Nobre, obrigado. Tudo bem, pastor Rangel? Você de casa que nos acompanha. É um prazer retornar aqui ao podcast bíblico para a gente falar de um tema tão interessante e de um capítulo de um livro que só tem sabedoria para a gente. Exatamente. Né? Claro que a Bíblia, como um todo, ela sempre tem sabedoria, conselhos e instruções do céu para as nossas vidas, mas Provérbios é tido como o livro da sabedoria, né? Justamente por isso que cada capítulo, cada versículo vai ressaltar a importância, vai dar conselhos preciosos e lá no começo ele sempre apresenta, e também a gente vê isso durante o livro, né? 2 caminhos, o caminho do justo, o caminho do ímpio, o caminho daquele que ouve e pratica e o caminho daquele que despreza a palavra, enfim, muitos conselhos para as nossas vidas. Estamos hoje em Provérbios capítulo 20, espero que você já tenha lido, eu sempre passo esse dever de casa aqui para você, tá bom? Porque isso vai ampliar o seu conhecimento, vai deixar você preparado, porque Deus não fala só através do Joenison, do pastor Rangel, da minha vida, não é só isso, mas Deus quer tratar com você no seu individual. Então se prepare, leia em casa, ore, convide o Espírito Santo, porque você vai ver que Deus tem segredos a tratar justamente com você, especialmente no seu individual. Então busque ao Senhor e busque enquanto se pode achar, hein? Mas como sempre nós fazemos antes de iniciar o estudo, a oração, convidando o Espírito Santo, o autor da Bíblia Sagrada, e eu vou pedir para o Joenison trazer essa bênção para o programa de hoje. Por favor, Joe. Vamos lá, feche seus olhos, vocês que estão nos assistindo. Senhor, obrigado por este momento, meu Pai, onde nós estamos nos reunindo para aprender um pouco mais da Tua Palavra. Meu Pai, entender a sabedoria que o Senhor tem para a nossa vida. Jesus, que verdadeiramente esse momento possa nos trazer luz, possa nos trazer, meu Pai, entendimento e que nós possamos aplicar tudo que será aprendido aqui no livro de Provérbios. Deus, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, graças a Deus, a presença de Deus já está no nosso meio. E nós temos aqui muitos conselhos, eu quero começar lendo o versículo 1. Não vou me ater tanto a ele, mas só para você ver que a palavra sagrada, a Bíblia, tem todos os assuntos. E ela diz assim: o vinho é escarnecedor e a bebida forte alvoroçadora, e todo aquele que neles errar nunca será sábio. E a linguagem de hoje vai dizer: quem bebe demais fica barulhento e caçoa dos outros. O escravo da bebida nunca será sábio. Que você possa refletir sobre isso. Aquilo que tira sua sobriedade, que faz você não andar corretamente, aquilo que te deixa fora de si. Isso é um grande perigo. Não vou me ater muito a esse versículo porque são tantos outros, são um total de 30 versículos aqui, bastante ensinamento pra gente. Eu quero pular agora para o versículo 4, aonde vai dizer: honroso é para o homem o desviar-se de questões, mas todo tolo se entremete nelas. Meu pai, ele costuma dizer assim, que existe o melhor tipo de briga. Você sabe qual que é o melhor tipo de briga?
aquela que você evita, aquela que você passa Aquela que nem longe, acontece, né? aquela que nem acontece. A dose de sabedoria aqui agora. Pois é esse versículo em outras palavras, né? Na linguagem de hoje, entre aspas. Honroso é para o homem o desviar-se de questões, mas o tolo se intromete nelas. E o que acontece com aquele que se intromete? Ele vai acabar causando confusão para si mesmo. Às vezes nem tinha a ver com ele, mas ele é o curioso demais, quer saber o que está acontecendo, não é verdade? E se mete em questões que só vão prejudicar, não é, Joey? É verdade, como dizem aí fora, o curioso ele come cru e queima a língua, né? Então, e quando a gente fala nessa questão de evitar algo que poderia talvez trazer algum tipo de malefício, e Provérbios muito bem traz isso pra gente, porque são situações práticas que nos ensina a evitar o caminho ruim, a evitar o caminho que pode talvez trazer para você algum tipo de malefício. Então, se você tem esse entendimento, fuja de brigas, fuja de contendas, mesmo que talvez aquele momento ali possa ser um momento propício para você entrar nesse tipo de situação. Às vezes a pessoa Evite, quer né? só ouvir o que é, quer ouvir a fofoca, o que tá rolando. E aí acaba sendo prejudicado. Vou dar um spoiler para você de Provérbios 26. Ó, a gente nem chegou lá ainda, mas vou trazer um spoiler para você. Diz assim: aquele que se envolve em questões alheias é comparado, né? Ou seja, igual ali, a quem pega um cão pelas orelhas. Pensa num cão bravo, aí você pega pelas orelhas. O que vai Tudo que o acontecer? cachorro não gosta, né? Exatamente. Levar uma mordida bem grande. Então, não se meta em questões alheias. Por mais que essa pessoa tenha uma inclinação para fofoca, tem que entender que isso também não parte de Deus, não é verdade, pastor? Sim, claro. Eu ia dar esse versículo, né? Mas a senhora foi muito Ela mais se rápido. antecipou, né? Ela já tá lá no futuro, lá, Provérbios 26, Hoje nem- aí passou na nossa frente. Mas isso quer dizer que medita na Bíblia, né? Glória Com a certeza. Deus. Mas por quê? Tudo isso está ligado até à atitude de entrarmos numa situação que não é nossa, né? Ou seja, uma briga que não é nossa, entrar numa discussão que não é nossa. Tudo isso parte da falta da sobriedade. Uhum. Por exemplo, quando você citou sobre a falta da sobriedade por conta da bebida forte, lá no versículo 1, a gente pode ir linkando até o versículo que estamos agora. Por quê? Porque a pessoa, ela fora de si, ela deixa de ser honrosa. Ela deixa de falar da maneira certa, se comportar da maneira certa. Entorpecida, né? Os sentidos Exatamente. naturais mudam. Ela perde a noção das consequências. E por isso, muitas vezes, ela entra em situações, em assuntos que vão fazer mal a ela, sem ela perceber isso. E às vezes ela tem até essa falta de senso sem ter usado a bebida forte. Exatamente, E a Bíblia fala muito, interessante, o Joey me lembrou agora, porque em Provérbios, nos capítulos anteriores, fala sobre o bom siso. Uhum. Ou seja, nós precisamos ter este bom siso, né? Inteligência, né? Essa inteligência, esse bom senso. E o que nos dá esse bom senso? A palavra de Deus. Aí, saindo um pouquinho de provérbio, lá no Salmo 119, Sim. ele fala que é o maior salmo da Bíblia e fala a respeito dos mandamentos. Como purificará, por exemplo, os jovens o seu caminho? Uhum. Observando a lei do Senhor. Sim. Como que poderemos aprender a não nos colocar em risco, não entrar em problemas alheios, não segurar o cão pela orelha? Observando a lei do Senhor. A gente tem um ótimo exemplo que foi o Uzá, né? Ele tentou ajudar ali, tentando segurar a arca, só que ali era uma situação que ele também não deveria, vamos dizer assim, ter se intrometido, mesmo com uma boa intenção, Sim. e teve uma consequência. Às vezes muita gente quer tentar ajudar e acaba entrando em assuntos alheios, né? Às vezes a pessoa que quer, eu tô vendo que tem um casal que tá com problema, vou conversar, só que às vezes não é o momento. Às Ninguém vezes te não é. chamou, né? Às vezes ninguém te chamou, às vezes Ninguém ninguém te te chamou. Às vezes você não tem a sabedoria também para isso, então a gente tem que pensar muito Se bem. alguém te pediu ajuda, conselho, você vai auxiliar mediante a palavra. Mas aí, eu tô vendo, eu quero ajudar com a palavra. Tem que ter sabedoria, senão você vai se meter em questões alheias, pode só inflamar mais a situação e a sua intenção pode até ser de ajudar, como a de E usar, né? às vezes ou o casal ou aquelas pessoas que estavam com problema fazem as pazes e você fica ali, né? Aí, ó. E quem fica mal é a pessoa que aparentemente tentou ajudar ali. E é interessante que deixa claro aqui que o tolo se envolve. Uhum. Ou seja, a tolice é a ausência
da sabedoria. Então, a pessoa insensata, ela acaba sendo tola. E como a Bíblia diz, o tolo destrói, o sábio edifica, o tolo destrói. Então, muitas das vezes, você ajuda mais, como a irmã Júlia falou ali, né? Você ajuda mais ficando quieto, Orando por aquela situação, né? intercedendo, e se a pessoa vier pedir ajuda, você, sem se envolver no caso, você poder orientar, principalmente usando a sabedoria, a palavra, do que você se precipitar. A Bíblia também diz, aquele que se precipita peca, né? Sim. Erra. Você se precipitar e ficar mal com isso, como o Joey falou. Então, realmente, é o tolo. O tolo acaba se enrolando e se envolvendo em coisas que vão trazer problema para ele e talvez agravar o que já está grave. Exatamente. Ou seja, só conselho bom que você encontra na Bíblia Sagrada para te poupar de muita coisa. Então, atente os seus ouvidos. Agora eu quero pular aqui para o versículo no 4, não vou chegar a ler, mas fala sobre o preguiçoso. A gente já falou muito sobre isso em capítulos anteriores. Fala nesse e ainda falará muito, porque isso precisa ser mudado, né? Essa prostração, é você cruzar os braços, deixar se... Ai, deixa a vida... É isso que eu falo agora. Não vai levar para lugar nenhum. Não vai levar para lugar nenhum. Tá bom? Não vamos seguir por esse caminho da preguiça, comer o pão da preguiça, não. No versículo 5 diz: como águas profundas é o conselho no coração do homem, mas o homem de inteligência o tirará para fora. Aqui a gente pode até ler na tradução da linguagem de hoje, que vai dizer: os pensamentos de uma pessoa são como água em poço profundo, mas quem é inteligente sabe tirá-los para fora. Aqui é interessante porque trazer uma reflexão para você e fazer essa análise na sua vida. Quem são as pessoas que te dão conselhos? Quem são aqueles... Quando você está com problemas, você vai buscar o conselho dessas pessoas. A gente vê na Bíblia Sagrada vários casos onde a pessoa estava com um desejo maligno, confessa isso para alguém, ou seja, externou esse pensamento, essa intenção, e a outra pessoa falou: não, vai lá, faz isso. Ainda ajuda a arrumar toda a situação para que o pecado aconteça, para que o erro aconteça, ou seja, uma pessoa que inflamou um caminho maligno, um caminho de pecado. Em contrapartida, tem casos onde a pessoa externa aquele pensamento, muitas vezes pecaminoso, um pensamento que, não sei, pode ser voltado a uma depressão, a um isolamento, enfim, não sei o que se trata. Mas aquela pessoa traz um conselho de bênção, um conselho que tira aquela pessoa da situação ruim que ela está, tira aquela ideia da cabeça. O senhor concorda, pastor Rangel? Sim, concordo, e é muito interessante tudo que estamos falando aqui, até dentro desse texto, porque fala que a pessoa com discernimento. Lembrando que o discernimento também é um dos dons do Espírito Santo, o discernimento de espíritos. Sim. Então, conforme você vai meditando na palavra, você vai permitindo o Espírito da sabedoria, que é o Espírito de Deus, lhe ensinar as coisas, você consegue perceber. Por isso que ele fala aqui, ó, traz à tona. A pessoa, ela tem uma maquinação, ela tem uma intenção. E com essa capacidade que Deus dá, você consegue tirar dessa pessoa o que realmente ela está intentando fazer. Aí, olha só que interessante. Na continuação, ele fala no verso 6, muitos se dizem amigos leais, mas um homem fiel quem poderá achar? Falando ainda de intenção. Muitos podem dizer, não, olha, eu sou leal, eu sou fiel, mas sem a intenção certa. E quando você tem esse discernimento que a sabedoria dá, você consegue realmente perceber quem é aquele que você pode confiar, como a irmã Júlia falou. A pessoa, às vezes, se abre uma pessoa que não está tão bem. Então, ela mais vai prejudicar do que ajudar. Então, até nessa questão de amizade, o discernimento entra em ação. Sim. Aí ele fala, olha que interessante, ele fala de quem está numa posição de autoridade, lá no versículo 8. Quando o rei se assenta no trono para julgar, ou seja, o rei precisa saber discernir. Ele precisa ter essa noção, ele precisa entender o que está no coração das pessoas para julgar corretamente. Ele fala, com o olhar esmiuça todo o mal. E aí ele fala depois, lá na frente, no 11, até a criança mostra o que é por suas ações. O seu procedimento revelará se ela é pura ou justa. Então, nós temos que aprender a discernir, a entender, e a sabedoria nos ajuda a isso.
tanto numa posição de autoridade para não agirmos de forma errada com as pessoas, como também aqueles que estão ao nosso redor. Então aqui, eu poderia falar mais aqui, mas não vai dar tempo. Mas o que acontece? O discernimento, a sabedoria nos dá essa vantagem, que é o discernimento, que nos faz entender e muitas das vezes perceber o que realmente está lá no profundo do coração do homem, como fala aqui, são águas profundas o propósito do coração. E que a gente possa ter esse espírito, né, de um homem fiel, de um homem leal, no sentido genérico, é claro, aqui, mas de uma pessoa que sabe discernir, como o pastor Rangel trouxe, e tira aquela pessoa do buraco em que ela está, com uma palavra, tira aquela pessoa daquela situação, tira aquela ideia errada da cabeça. Às vezes a pessoa vem com um negócio confuso, com aquilo errado, intenções erradas, e Deus te usa ali para poder ajudar aquela pessoa. Quantas vezes, né, pastor? Já deve ter chegado ali para o senhor uns casos que a pessoa tá querendo até matar a outra. Já ouvi casos assim, e aí o pastor ali é usado para poder tirar aquela ideia, não é? E não é qualquer ideia. Para a pessoa pensar num homicídio, que é algo pesadíssimo, né? Poxa, essa ideia não foi do nada. Então, para desconstruir aquela ideia, o Espírito Santo está ali para poder te ajudar. Mas que a gente possa se encontrar nessa posição, um homem fiel, um homem leal, uma pessoa usada por Deus para poder ajudar as pessoas a seguir pelo caminho correto. Mas para isso a gente tem que estar bem também, né? Exatamente, tem que ter o Tem que estar discernimento, sóbrio. a sabedoria, a sobriedade, Sim. tem que ter a iluminação de Deus. A própria Bíblia fala que a alma do homem, o espírito do homem, se eu não me engano, aqui nesse texto mesmo fala, nesse capítulo, é a lâmpada do Senhor. Então, Deus, ele precisa acender você para que você possa, então, iluminar a outros. Aí Jesus fala sobre isso. Não se pode esconder uma candeia acesa, né, Joey, debaixo de uma mesa, né, de um alqueire. Se coloca num lugar alto, né? Para quê? Ilumine todo o ambiente. Exatamente, para ajudar a outros, para trazer. Então, aí voltamos no Provérbio 18. A sabedoria é para ser passada, é para ser ensinada, é para ser comunicada. Essa é a intenção de Deus quando nos deu a palavra dele, Joey. Até porque se o senhor não tiver o discernimento do Espírito, quantas histórias não chegam diante do Senhor para receber, quantas pessoas não querem receber um direcionamento, e às vezes histórias que você fala, gente, isso não está acontecendo. Se você não tiver ali um discernimento do Espírito para poder encaminhar a pessoa da melhor maneira possível, ela não vai saber o que fazer e não vai ser daquela situação, né? E aí, sem dúvida, e às vezes a pessoa ela faz da igreja a última porta. É verdade. A última saída. A pessoa pensando em tirar a própria Tinha que ser a vida. primeira, né? Tinha que ser a primeira quando vai se buscar. E às vezes, no desespero, ela pensa assim, eu vou para a igreja. Mas se eu não conseguir uma resposta já lá, tipo um ponto final, né? é um ponto final. E aí, quando temos esse discernimento que estamos falando aqui, que precisamos ter, principalmente quando temos, eu li aqui, por exemplo, o versículo da autoridade, né, do rei, quando o rei se assenta no trono para julgar, com um olhar esmiuça todo o mal. Ou seja, nós que estamos numa posição, o senhor como comunicador, eu como pastor, a irmã Júlia como comunicadora, nós estamos numa posição que as pessoas vão olhar, vão ouvir, vão pedir opiniões, e nós precisamos saber julgar bem, discernir bem e orientar bem. Sim, a gente está sendo usado por Deus aqui a cada dia, e Deus quer usar a sua vida também. Já vi casos, né? Eu estou só falando exemplos pesados, né? Mas acontece, a gente tem que estar preparado para isso. Uma pessoa que quer tirar a própria vida e desabafa com você, ou procura a igreja como a última porta, né? Como o senhor falou, deveria ser o primeiro recurso, mas ainda que seja a última porta, é a salvação para aquela pessoa. Se chega... Aconteceu isso com uma amiga minha, estava na faculdade, ela estava lavando a mão ali no banheiro, já estava para sair, chegou uma menina chorando que tinha descoberto uma gravidez. E era uma gravidez que ela não tinha a intenção de continuar. E chorando ali, uma amiga minha, ela deu a palavra e mudou, tirou aquela ideia e salvou uma vida ali. Então, assim, que Deus possa te usar dos casos mais simples aos mais complexos. A palavra tem a sabedoria, né, o conselho certo para tudo, e o Espírito Santo vai te dar o discernimento, mas busque, você precisa estar cheio e bem também para poder ajudar
outras pessoas. Eu quero pular agora para o versículo 17. O tempo está acabando e a gente está no meio do capítulo, né? Mas, amém, tá abençoando e está sendo edificante para você, eu creio nisso. No 17 vai dizer: suave é ao homem o pão da mentira, mas depois a sua boca se encherá de pedrinhas de areia. Vamos ler na linguagem de hoje? Você pode fazer isso na sua casa também. A comida que se consagre desonestamente pode ser muito gostosa, mas depois será como areia na boca, ou seja, o caminho desonesto, o caminho da mentira, nunca vai valer a pena. Ah, mas eu vou sair ganhando, eu já calculei já os riscos, ninguém vai descobrir, não sei o que, tá tudo certo. Não vai, não. Vale a pena mentir, Joenison? Nem um pouco, nem um pouco. O versículo, você falou o versículo 18, mas a gente tem outros versículos aqui que também falam sobre essa questão de integridade, né? De você ser honesto. E o cristão, ele acho que não tem nenhum... Não tem outra coisa que o cristão não deva ser do que honesto. O né? que Então, fala a verdade manifesta a justiça. Porque muitas vezes a pessoa ela se converte, ela é cristã, só que em algumas atitudes pequenas ela age de desonestidade. E a gente não pode esquecer que Deus ele é aquele que tudo vê. Então, para não ter uma multa. Sim, você não pode usar aquela desculpa de que eu vou ali conversar com um guarda para ver se ele consegue me liberar. Eu vou ali tentar burlar um BRT porque a porta abriu. Então, essas coisas pequenas a gente não pode usar isso de a energia da casa, vai lá e coloca um... vou fazer um miauzinho ali pra... Né? Sabe como é que é? O meu tá tudo alto, então vou dar um jeito. Cuidado com o jeitinho brasileiro. E justamente é isso que o 18 fala, né? Talvez ali a comida boa, ela tem aquela primeira impressão saborosa, mas depois... como fala que vai ser como se fosse areia. Ou seja, a princípio pode ser bom, mas o final daquilo não vai ser bom. Qual que é a tua identidade? Quem que é o teu pai? Se teu pai é Deus, você fala a verdade, você manifesta a justiça. Quem que é o pai da mentira? Você já sabe, né? Ou seja, pastor Rangel, não vale a pena mentir. Aqui fala claramente da consequência do pecado, né? Então, ainda que pareça ali saborosa a comida, infelizmente a areia na boca é pedrinhas, né? Se você ficar mastigando muita pedra, até os dentes vão cair, né? Já deu um mergulho e entrou areia na boca? Já, com certeza. Imagina. Eu tomei o caldo também, né? Imagina. O pessoal fala o caixote, né? O pessoal vai rolando ali, daqui a pouco você sai cuspindo ali. Realmente, essa questão é muito séria, a consequência do pecado. Por mais que pareça que você ganhou vantagem naquele momento, haverá uma desvantagem depois, porque se você ingere areia, o seu organismo não vai dar certo, né? Não combina. É um tipo de coisa que não é para o ser humano estar comendo, não faz parte, né, do nosso processo biológico. Ou seja, sua identidade é filho de Deus, não é filho do diabo, pai da mentira, não. Você fala a verdade. E assim, não é por falar a verdade que você vai ser grosso, rude com as pessoas, porque eu falo a verdade mesmo. Também não é por esse lado. A gente aprende aqui a sabedoria, a gente aprende o equilíbrio, tá bom? Então, Deus vai te dar ali o discernimento na hora de você falar, que as suas palavras sejam temperadas, né? Não pode ser uma palavra lançada a qualquer jeito ali para poder ferir outra pessoa. Não é bem assim. A gente já vai para o comentário do missionário R.R. Soares. Vou só passear aqui por uns versículos para a gente... Não vamos chegar a comentar, mas para você poder estudar em casa. No 20 fala... O que é seu pai ou a sua mãe amaldiçoar, apagar-se-lhe-á a sua lâmpada e ficará em trevas densas. Você já amaldiçoou, lançou uma palavra ruim para o seu pai, para a sua mãe? A gente fala muito sobre o inverso, né? De quando os pais lançam palavras de maldição sobre os filhos, mas cuidado, para você, filho, não amaldiçoar os seus pais. A recompensa ficará em trevas densas. No 21, a gente vai ver aqui sobre aquele que entra apressadamente na posse de uma herança. Diz que o seu fim não será bendito. Começa ali, dever de casa, né? Lê a história do filho pródigo. Você vai ver muito o exemplo prático desse versículo. A gente pode ver também o versículo 24. Os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. O homem, pois, como entenderá o seu caminho? Não, a gente precisa diariamente dos conselhos do Senhor, da luz de Deus sobre as nossas vidas. E agora sim, vamos encerrar com chave de ouro com o comentário
no missionário R.R. Soares, que sobre Provérbios, capítulo 20, ele disse assim: o sábio relaciona vários conselhos essenciais para o homem que deseja viver com tranquilidade. Entre eles, podem ser destacados o desviar-se de contendas e o recusar a mentira. Ele mostra que aqueles os quais contendem são desprovidos de bom senso, pois muitas vezes é menos penoso sofrer algum tipo de prejuízo do que se envolver em brigas e confusões. Sabendo que o Altíssimo se agrada do filho que se desvia de contendas, fique longe de todo tipo de questão, inclusive das fofocas. Da mesma forma, recuse o pão da mentira. Coloque sua fé no Senhor e, ainda que seja preciso falar uma, entre aspas, mentirinha para conseguir um direito seu, não faça isso. Quem se utiliza desse recurso abre a porta para o demônio agir em sua vida. E tenho certeza que ninguém aqui deseja isso. Então vamos sempre falar a verdade e manifestar a justiça de Deus, que é a palavra, que é Jesus Cristo em nossas vidas, amém? Missionário R.R. Soares, muito obrigado pela sua participação no podcast bíblico. Obrigada, Joey. Valeu, Júlia. Obrigado, gente. Volte mais vezes, hein, aqui no podcast. Estarei aqui, vocês sabem onde eu estou, só me convidar. Obrigado, pastor Rangel. Eu que agradeço, meu Júlio, Joey. É sempre um prazer estar aqui. Amém. E você aí de casa, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Estude para o programa de amanhã, Provérbios capítulo 21, porque quando você lê antes, Deus já fala com você aí na sua casa e você já vem preparado para estudar junto com a gente aqui no podcast bíblico, tá bom? O dever de casa, Provérbios capítulo 21. Fica aqui o meu abraço a cada um de vocês, que Deus abençoe rica e abundantemente. Até lá! Curtiu o vídeo? Então deixa já o seu like, é um sinal que você gosta desse conteúdo. Interaja, participa com a gente aqui nos comentários. Inclusive, qual é o próximo livro que a gente vai estudar aqui no podcast? Já deixa aqui nos comentários, tá bom? E compartilhe, foi bênção para você, também vai ser bênção para outras pessoas. Então nos ajude a espalhar esse conteúdo, esse estudo tão maravilhoso. Conheça também a playlist do podcast bíblico aqui no YouTube, tem muita coisa boa lá. E também o nosso perfil no Instagram, @canal.cjc. Conteúdos exclusivos, novidades, muita coisa boa, você não pode ficar de fora, tá bom? Fica aqui o meu abraço e que Deus te abençoe.